escolhi essa música para cantar. Ela é uma música bem antiga, né? Não super antiga, mas deve ter uns 20 e poucos anos, acho. E a gente vai ver no capítulo 47 o rio, né? O rio de vida. E eu queria que a gente pudesse pensar nesse rio e também olhar para essa música que foi tirada desse texto do rio, né? Do rio que corre do trono, né? Se você não conhece, presta bastante atenção na letra. Se você conhece, canta comigo, louva ao Senhor e pede essas águas para Deus, para que essas águas possam passar na sua vida também. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passa, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em suas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Deus, nós queremos que o teu rio de água viva passe entre nós, Senhor. Queremos experimentar dessa água viva que transforma, que cura, que restaura. Deus, passa com essas águas sobre as nossas vidas. Queremos sim, Pai, ser transformados, restaurados. Queremos ser regenerados do pecado e da carne que luta contra o Espírito, Deus. Queremos sim, Pai, mais uma vez nos colocar na Tua presença, Senhor, e diante do Teu trono, Pai. Que as Suas águas que fluem do Teu trono, Senhor, fluam na vida de cada um de nós, Pai. Para restaurar as nossas feridas, Senhor. Para curar os nossos traumas. Todas as feridas que foram realizadas, que aconteceram nas nossas vidas, Senhor. Nossas frustrações, nossas decepções, nossas falhas, nosso pecado, nossos desvios. Tudo isso, Senhor, que nos afasta de Ti, Pai. Vem com as Tuas águas purificadoras, Senhor. Lava, Senhor, o nosso coração. Lava, Senhor, as nossas vidas. Sim, Deus, lava, Senhor, o nosso coração. Lava, Senhor, a nossa mente impura, carnal. Tira, Senhor, toda a idolatria das nossas vidas, Senhor. Purifica o nosso coração, Senhor Jesus. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos lá. Hoje a gente vai estar entrando no capítulo 46, 47 e 48, mas... cadê? Mas eu vou dar uma breve recapitulada só para a gente entrar no clima aqui de onde a gente está, né? A gente terminou antes de ontem o capítulo 40 e até o 42. Aí aqui a gente tem o capítulo de ontem seria o 43, 44, 45. Vou dar um resumão básico dos dois, né? Vocês viram, pessoal, estou personalizado hoje, a Igreja Metodista Livre. E uma camiseta em mim parece um outdoor, né? Então vamos lá. Então, capítulo 43, ele fala, é interessante, né? Se você leu ontem, que era a leitura de ontem, eu fiquei maravilhado com o 43, porque o 43 ele retrata a volta, né? O retorno da presença de Deus no templo, né? É interessante, às vezes você vê igrejas assim que há muito tempo você não sentia a presença de Deus, de repente você começa a sentir a presença de Deus de novo, isso é tão gostoso, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes,
E aqui o profeta está experimentando isso, né? É uma coisa interessante do versículo 6 ao 12, existe aqui um chamado para santidade, né? E eu creio que não existe servir ao Senhor sem santidade. E aí ele aperta muito essa tecla, né? Você precisa cultuar de uma forma santa, você precisa se apresentar de uma forma santa, você precisa entrar num lugar consagrado e santificado ao Senhor, né? Então essa santidade é algo extremamente importante na vida cristã, né? E começa a ver então no 44, o capítulo 44 fala sobre as reformas no ministério do santuário, como que eles alteraram, como que eles mudaram aquelas profanações que ocorriam, né, por conta da idolatria. E aí então existe uma reforma em tudo isso, né? E eu acredito que várias vezes nas nossas vidas nós precisamos de reformas, né? Às vezes a gente vive numa tradição tão grande, que a gente acaba perdendo o sentido daquilo que a gente faz para a gente lutar por uma tradição, né? Às vezes assim eu penso assim, a gente não gosta muito do que é novo, né? Assim, pô, mas se sempre foi assim, por que que vai mudar, né? Então, assim, eu acho assim que a gente passa por momentos diferentes da nossa vida, né? Puxa, inovações. É legal inovar, porque o inovar cresce, mas também a gente não quer perder o tradicional, a gente não quer perder aquilo que a gente sempre fez, porque o que a gente sempre fez é cômodo para nós. É mais simples, a gente se identifica com aquilo, né? Eu penso às vezes assim, né, na questão dos hinos, por exemplo, das músicas. Às vezes tem gente que gosta de músicas mais antigas, tem gente que gosta de músicas mais novas. E a música na adoração, na igreja, vai ser sempre um problema para os líderes e para os pastores. Por quê? Vai ter sempre alguém falando assim, não, mas eu queria mais hinos. Aí vai ter uma pessoa, não, mas eu queria músicas mais novas. E a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Eu tento falar com os líderes de louvor da nossa igreja para tentar equilibrar tudo isso, para a gente pensar em todos os lados, lembrar que dentro desse culto tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem clássicos, tem de tudo, né? Só que assim, às vezes eu vejo assim que existem muitas pessoas impacientes, né? Pessoas que querem que seja feito daquele jeito. E eu fico pensando, né, que a gente, muitas vezes, quando a gente pensa em crescer, a gente precisa mudar algumas coisas, né? A minha filha está crescendo, nessa pandemia ela cresceu, né? Ela foi experimentar os shorts, não cabe mais, né? Então precisa renovar, precisa restaurar, precisa comprar short novo, porque o short ficou pequeno. Ou seja, quando a gente cresce, a gente precisa se adaptar às mudanças. E algumas tradições elas podem até desaparecer, mas o significado não pode desaparecer. Você entende? Eu penso assim, quando o Ezequiel está falando sobre reforma, ele não está falando para trazer as coisas velhas de volta. Ele está falando para trazer uma reforma, uma nova forma de se fazer as coisas numa nova realidade que nós estamos vivendo. Você entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? No nosso culto dominical, a gente sempre tem aquele momento de testemunhos, né? A gente abre o microfone, alguém vai lá na frente falar. Puxa, enquanto a gente é uma igreja de 100, de 120 pessoas, eu acho que dá para fazer. Agora, imagine se a nossa igreja chega ao ponto de ter 300 pessoas. Imagina se a gente vai abrir o microfone para o testemunho. E aí a gente forma uma fila de 50 pessoas. Vamos dizer assim, que sejam 20 pessoas. Se cada uma das 20 pessoas der um testemunho de 2 a 5 minutos, a gente vai ter quantas horas de testemunho só para orar por aquilo? A coisa vai começar a ficar inviável. Você entende? Então, assim, por isso que eu falo, a reforma, ela é algo que vai tentar trazer um equilíbrio
na realidade que nós estamos vivendo, sem perder o sentido daquilo que é verdadeiro e daquilo que não pode mudar. Né? Então, assim, o capítulo 44, ele traz essas reformas no ministério, ele traz essa reforma que é, por exemplo, a consagração dos servos, a consagração das pessoas que servem. Isso não pode mudar, você entende? Você pode mudar o formato, você pode mudar as cadeiras, você pode mudar a caixa de som, você pode mudar a ordem do culto, mas o que você não pode mudar é que todas as pessoas que servem precisam ser consagradas ao Senhor. Todas as pessoas que ministram precisam ser consagradas ao Senhor, né? Então o capítulo 44 ele trabalha um pouco isso, né? E uma frase que eu tiro assim do capítulo 44 é: o culto a Deus requer pureza dos adoradores. O culto a Deus requer pureza dos adoradores. Trago até uma minhoca na cabeça de vocês, né? Eu penso o seguinte: o culto, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? O culto, ele é feito para todos ou o culto, ele é feito só para aqueles que conhecem o Senhor Jesus? Mais uma vez vou fazer a pergunta para vocês. O culto é para todos ou o culto é só para aqueles que conhecem e se entregaram para o Senhor Jesus? Então, assim, eu faço essa pergunta porque eu já tive uma discussão com um missionário no Amazonas, que ele falava assim: não, o culto é só para quem é cristão mesmo. Quem não é cristão, o culto não é para eles, né? Eu falei: como assim, cara? Você vai botar senha no culto? Tipo assim, só vai entrar no culto se você tiver Jesus no coração? E como que você sabe que tem Jesus no coração? Né? E eu fiquei meio indignado com essa posição dele. Mas ele falou assim: não, Joel, você não está entendendo o que eu falei. O culto, ele realmente só faz sentido para aquelas pessoas que sabem o que elas estão fazendo naquele domingo de manhã. Eu não estou falando que o culto é fechado e exclusivo só para quem é crente, não. O culto é aberto. O culto é aberto. O culto pode entrar quem quiser. Pode entrar espírita, budista, pode entrar o Lula, pode entrar quem quiser, entendeu? Qualquer pessoa que entrar no culto vai ser bem-vindo. Agora, o sentido de culto é só para aqueles que sabem o que estão fazendo. Quem está no nosso culto e não é cristão e não tem Jesus no coração, o que eles são? Eles são espectadores. Eles são espectadores. Então isso mostra pra gente uma coisa muito importante. Que o quê? Que todo culto, você é um participante ativo dentro do culto. Você nunca, num culto, você nunca é um espectador. Você nunca é alguém que senta na cadeira para assistir e fala assim: vamos ver se essa pregação vai ser boa hoje. Ah, vamos ver se esse louvor vai ser bom hoje, quero ver. Dependendo de como for, se for bom ou não, eu vou dar uma gorjeta maior na hora da oferta. Você entende, pessoal? É importante você entender isso. O culto não é uma apresentação. O culto não é um lugar para você julgar se as pessoas estão cantando com alegria ou sem alegria. O culto não é para a gente definir se o pastor está pregando bem ou se o pastor está pregando mal. O culto é uma participação de todos. Todos os santos, todas as pessoas que entram dentro do culto, elas não são espectadores, elas são pessoas ativas. Como se você vai num teatro, por exemplo, você tem 5 mil pessoas sentadas na cadeira e 4, 5 pessoas fazendo uma apresentação teatral. O culto é o contrário. O culto são 5 mil pessoas atuando naquele teatro e 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentado na cadeira assistindo a gente. Nós precisamos reformular o culto na nossa cabeça. É por isso que eu humanamente a gente olha e fala assim: puxa, o culto foi bom, o culto foi ruim, o culto foi médio, o culto foi mais ou menos. Mas nós deveríamos olhar para nós e falar assim: será que eu apresentei um culto bom ao Senhor?
Sabe, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque você é o culto racional. O que é o culto racional? É você que é o culto. Você é o culto ao Senhor. Ah, mas eu não gosto porque a música é muito alta, porque o pastor grita, porque aquele hora é muito comprido, porque você entende? Nós, às vezes, humanamente, nós podemos melhorar o culto nesse sentido, né? A gente pode melhorar o som, pode melhorar a cadeira, pode melhorar tá muito quente, vamos ligar ar-condicionado. A gente pode mudar essas coisas, mas o que você não pode deixar de lembrar é que o culto é para aqueles que têm Jesus no coração. E você, quando entra num culto, mesmo no culto online, você está na sua casa, sentado no sofá, você está no seu quarto, você está na cozinha, você está olhando para o celular. Todo culto é uma participação ativa. Não é o Rodrigão e o Pedrinho que estão apresentando alguma coisa. Não é o pastor Daniel e o pastor Joel que estão apresentando e fazendo uma performance linda e maravilhosa. Não. Todos nós, quando entramos no culto, nós somos os agentes participantes reais e praticantes do culto ao Senhor. Por isso que você não faz o culto de qualquer jeito. Por isso que você não assiste culto de pijama deitado no seu sofá, tomando Coca-Cola com canudinho. Você entende? Por isso que a gente não come durante o culto. Por isso que a gente não fica largado, sem camiseta na hora do culto. Mas como que eu vou controlar? Eu não vou controlar isso, pessoal. Quem sou eu para ficar mandando as pessoas fazer isso? Eu acho que meu papel como pastor é fazer o quê? É deixar bem claro para vocês. Pessoal, o culto é algo que vocês fazem ao Senhor. E você não pode fazer isso de qualquer jeito. Então, o capítulo 45, na verdade, ele vai começar o versículo 8, mas ainda ele está falando sobre a santidade nas terras dos sacerdotes. O capítulo 45, do 9 ao 17, ele ainda está falando da santidade na aplicação da lei. E aí no 45, do 18 ao 20, ele vai falar sobre as ofertas, ele vai falar sobre a santidade nas celebrações religiosas do povo, né? Então nós precisamos ter esse entendimento de que o culto, né, toda a questão, essa reforma, você pode mudar um pouco da aparência, um pouquinho da camiseta, um pouquinho da expressão, mas o que você não pode mudar? É a organização, a ordem, o rigor de um culto organizado, né? Então, assim, quando eu penso o seguinte, a vida cristã e o nosso culto cristão exige santidade, exige reverência, exige ordem, porque isso é culto. O culto não pode ser desordenado. O culto não pode... faz o que você quiser. Se você quiser sair correndo batendo asa, você bate. Se você quiser se jogar no chão, você joga. O culto não pode ter desordem, porque existe reverência e ordem no culto. E eu digo uma coisa para vocês, eu acho super interessante isso. Sabe como que eu sei que as pessoas da nossa igreja, mesmo no culto online, existe reverência e participação real dos membros da igreja no culto? Sabe quando? Quando eu falo assim, pessoal, agora vamos ficar em pé e vamos receber a bênção apostólica. E eu sei que a maioria das pessoas fica em pé na sua casa. Você poderia falar assim, ninguém tá me vendo, vou ficar aqui no sofá mesmo, deixa o pastor orar ali, só vou levantar minha mão, abrir minha mão aqui para receber a bênção. Eu sei que a maioria das pessoas da igreja, elas ficam em pé nesse momento. E é muito estranho porque lá na transmissão, lá quando a gente faz a transmissão online, o pessoal está super preocupado se o vídeo está passando, se a letra está entrando certinho, se vai falhar a internet, se o som tá bom, se o microfone tá certo. Eles estão todos preocupados. A hora que eu falo assim, agora vamos ficar em pé para receber a bênção apostólica, eles param. Todos eles param, tudo que eles estão fazendo. Eles param, eles ficam em pé.
levanta as mãos, abaixa a cabeça e recebe a bênção apostólica. O que eu quero dizer é que as reformas elas são necessárias. E o Ezequiel, na verdade, ele está falando de algo que ainda não aconteceu. Ele está falando de algo que ainda vai acontecer. E talvez seja no nosso tempo, dependendo daquelas 4 interpretações que eu falei para vocês, né, em relação a esses últimos capítulos, mas você tem, você pode entender que talvez as reformas sejam várias reformas, não só uma reforma, mas várias reformas para a gente chegar no ideal, né? E eu penso que sim, que a gente precisa pensar bem claro em relação a isso. Então, o capítulo que a gente está entrando no 46, 47 e 48, ele está ligado com o 45, porque o 46 ele está conectado com o 45 a partir do versículo 18 em diante, o 45 do 45:18 até o 46. Calma aí, onde eu tô? Do 45:18 até o 46:24, você tem um bloco só. Então não tem como a gente separar o 45 do 46, porque eles estão conectados por conta da santidade nas celebrações religiosas. Então ele vai falar sobre as ofertas do ano novo, do versículo 45 ainda, tá? Do 45, do 21 ao 25, ele vai falar sobre a Páscoa. A Páscoa, eu entendo que para nós cristãos é a festa mais importante do ano, pessoal. Eu sempre volto a dizer isso. Eu sempre acho que a gente gasta muita energia no Natal e não gasta a devida energia na Páscoa. Acho que a gente devia gastar mais. Se bem que na Páscoa a gente não se prepara para o Natal, a gente não se prepara tanto para o Natal. Aliás, a gente se prepara para comer, né? A gente organiza o motiori, quem vai levar o quê, e todo mundo está preparado para comer. Mas na Páscoa é diferente, todo mundo está preparado para não comer, porque a gente faz 40 dias de jejum, né? Então é interessante, eu acho que essa foi uma reforma que aconteceu dentro da nossa igreja, né? A reforma de entender que a Páscoa, espiritualmente, ela é muito mais importante do que qualquer momento do ano, do que a virada de ano, do que o Natal, do que o aniversário da igreja, do que a festa de não sei o que, não. A festa mais importante para nós é a Páscoa, porque é a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo que trouxe a salvação para nós, né? E aqui ele fala, no 45, ele fala sobre esse renovo, essa restauração da Páscoa que foi resgatada, lembra, lá no rei Josias. O rei Josias, ele resgatou a Páscoa, né? A Páscoa já tinha sido deixada de lado há muito tempo, e aí o rei Josias trouxe de volta a celebração da Páscoa. Aí o 46, entramos no 46, né? Vamos ler do 46, versículo 1 ao 8, que diz assim: Assim diz o soberano Senhor, a porta do pátio interno, que dá para leste, ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado, no dia da lua nova, será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão, e a comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia do sábado deverá ser de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada junto ao carneiro será de uma arroba, e a oferta de cereal com cordeiros será quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá uma arroba com o novilho, uma arroba com o carneiro e com os cordeiros, quando ele quiser dar mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal.
Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Amém. Então, esses primeiros 8 versículos, ele fala sobre a festa da lua nova e os sacerdotes. É interessante a gente olhar para essa ideia de que no começo do versículo 1 ele fala: a porta ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado, no dia da lua nova, será aberta. Então, assim, existia uma coisa bonita assim no templo, que era essa questão de que nos 6 dias todo mundo vai fazer as suas coisas, a sua vida, tocar, trabalhar, estudar, sei lá o quê. Mas no sábado as portas se abrem porque é o dia da adoração. É o dia de separar um dia especial para você só buscar o Senhor e estar na presença do Senhor, né? Então é por isso que a porta ficava fechada durante 6 dias, mas no sábado ele abria. Só para a gente contextualizar nos nossos dias, eu não lembro qual, mas um dos concílios da era cristã chegou-se à conclusão de que o sábado, o sábado, não necessariamente precisa ser o sábado, mas para nós cristãos e cristãos evangélicos, dentro da nossa liturgia e da nossa organização eclesiástica, nós consideramos o nosso sábado no domingo, né? Que na nossa cultura o domingo seria o primeiro dia da semana, né? Então o sábado, vamos entender, né? Segunda, terça, quarta. Se segunda é o segundo dia, qual que é o primeiro dia? É domingo. Domingo é o primeiro dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado seria o 7º dia. Então, assim, a ideia, na verdade, da era cristã deixou com que o sabate, que é o dia do descanso, o dia do Senhor, se tornasse o domingo, né? Por uma questão, olha só, pessoal, mais uma vez, por uma questão de reforma da vida atual do que o mundo cristão ocidental estava vivendo, tá? Então, assim, não pensa que, vamos mudar para o domingo que é mais fácil, vamos mudar para o domingo porque, sei lá, domingo é dia da macarronada, sei lá. Não, mas é muito nesse sentido, entendeu, pessoal? A questão do sábado, o pessoal ainda está trabalhando, né? Então, assim, para deixar um dia específico para o Senhor, eles chegaram nessa conclusão do domingo. Então, do versículo 9 em diante, ele vai falar sobre as ofertas, né? Já estamos no 46, né? E em 46:9, então ele fala assim, não vou ler tudo, mas um comecinho sim. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta do norte para adorá-lo, sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem, saindo eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será uma arroba com um novilho, uma arroba com um carneiro, um cordeiro, e quando ele quiser dar um galardão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer a oferta voluntária do Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para leste será aberta, e eles oferecerão holocaustos e ofertas de comunhão, como faz no dia de sábado. E ele sairá, e depois de ter saído, a porta se trancará. Diariamente, versículo 13, olha, presta atenção, pessoal. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã o trarão. Com ele vocês também trarão manhã após manhã uma oferta de cereal e um cesto de arroba e 1/3 de galardão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos na manhã após manhã para o holocausto, será apresentado regularmente. Então, olha só que interessante, né, pessoal? Todo dia precisava imolar um cordeiro. E aí, assim, graças a Deus que existe a reforma, né? Porque imagina se a gente tivesse que toda manhã
matar um cordeiro, haja cordeiro, né, pra gente matar, né? E aí eu penso, né, pessoal, que na verdade, vamos olhar para o texto e vamos olhar para as nossas vidas, né? Vamos olhar para o Novo Testamento. Jesus Cristo, ele foi o cordeiro perfeito. Jesus Cristo morrendo naquela cruz, a gente não precisa mais matar nada. Por quê? Porque o cordeiro perfeito foi sacrificado, né? Imagina, faz as contas aqui de quanto que eles gastavam em relação às ofertas que eles davam ao Senhor em culto e em adoração ao Senhor. Devia ser uma coisa para nós assim absurdamente cara, né? E hoje o que você faz? Você faz uma oferta, né, no domingo, você dá o seu dízimo, né? O dízimo seria o quê? Seria tudo isso somado. É 10% de tudo aquilo que a gente ganha. Então aqui existe uma questão do dízimo, que é a especificação da oferta, é a oferta qualificada, e ele fala especificamente quantos cordeiros, que tipo de cordeiro, se ele tem que ser puro, né? Se ele tem que ser, qual é a idade do cordeiro, tudo isso específico. Por quê? Porque o dízimo, por exemplo, eu entendo que o dízimo é uma coisa específica. Eu sempre falo para a igreja, a oferta é sacrifício. Nós sacrificamos a oferta. Ah, não, eu quero dar, sei lá, o que eu tenho na minha carteira como oferta. Eu quero dar essa oferta para ajudar não sei o quê. Uma oferta, é um sacrifício. Mas o dízimo é obediência. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se você é cristão, você dá dízimo porque você obedece a palavra de Deus. Então, se você não é cristão, o dízimo não faz parte da tua vida, né? Então, assim, eu posso ser chamado de cristão porque eu tenho um pensamento de cristão, mas eu acho que, na prática, uma pessoa que dá dízimo é uma pessoa que é cristã. E, mais uma vez, né? Você dá com alegria e você dá daquilo que você pode. Também não vai arrebentar a tua família, a tua casa, porque você, o pastor, falou assim, não, eu tenho que dar dízimo porque eu não sou crente. Não, nada disso, né? Cada situação é uma situação diferente, mas o dízimo não é uma opção para o cristão. É isso que eu penso, entendeu? O dízimo deveria ser uma obediência que nós temos ao Senhor, né? Então, assim, a palavra de Deus, eu vejo aqui, olhando para as ofertas, eu acho que existia rigor na questão das ofertas. Por quê? Porque a oferta é algo importante, né? Por quê? Porque a oferta ajuda a gente deixar o ídolo do dinheiro nas mãos de Deus e não nas nossas mãos, sabe? Eu vejo que um dos maiores ídolos da nossa vida é o dinheiro, né? A gente quer ter dinheiro, a gente quer o dinheiro, a gente quer, porque o dinheiro faz a gente poder fazer várias coisas. Mas eu entendo que, será que Deus não pode fazer você resolver todas as coisas também? Eu acho que pode, né? Então o que eu penso é o seguinte, o que eu penso é que nós precisamos entender que essa questão da oferta é um momento de adoração. É por isso que nós, no nosso culto online, a gente sempre faz a oferta na hora da adoração. Por quê? Porque a gente entende que oferta é adoração. Então, a oferta, como diz aqui nesse texto, a oferta requer o quê? Rigor, requer o quê? Ordem e requer organização, né? Eu lembro quando eu cheguei na igreja da Vila, né? Quando eu entrava no culto da igreja da Vila, e eu estava começando a me adaptar, a entender como funciona, quando eu olhei a oferta, eu fiquei assim assustado. Por quê? Porque o dirigente chegava e falava assim, ó, olhava para as crianças e falava assim, quem quer passar o saquinho da oferta? Aí algumas crianças queriam, algumas não queriam, elas iam correndo lá na frente, pegavam o saquinho e falavam, agora vai, né? Parecia uma corrida. Aí as crianças faziam uma corrida assim, para ver quem chegava primeiro. Aí elas faziam uma corrida, aí elas voltavam lá para frente assim, e chegava bufando assim, cheguei, né? E parecia um jogo, né? E eu lembro que eu falei com a liderança da igreja, eu falei assim, puxa, a gente deveria ter um rigor, uma ordem e uma organização melhor em relação à oferta, né? Não que a igreja coreana seja assim o suprassumo do exemplo em relação a isso, não, eu não acho, né? Mas assim, o que eu penso é que, no mínimo, a gente precisa de reverência. E se você leva essa questão do dinheiro a sério, se você faz de uma forma séria,
as pessoas têm mais prazer de ajudar, né? E aí a gente mudou. Eu falei assim, vocês não têm um gasofilácio aí? Ah, tem, pastor, mas aquele negócio é muito pesado. Aquele negócio é muito pesado, não dá para ficar carregando todo domingo para cá. É porque é pesado que a gente não traz? É, porque é pesado, tá bom. Aí no meio da semana eu comprei 4 rodinhas, aí eu fui lá e instalei 4 rodinhas no nosso gasofilácio. Aí eu falei, agora dá para trazer o gasofilácio? Ah, agora dá, pastor, é só empurrar. Aí eles disputavam quem ia levar o gasofilácio para a igreja, para o templo, que era mó legal você levar aquele carrinho empurrando, né? E chegava até lá na frente, né? Então aí chegou, bom, resolvemos o gasofilácio. Vamos começar a pensar como que a gente coloca ordem na oferta. Então, primeiro, vamos pensar que uma pessoa que ora pela oferta quase um ministério, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ordem, vamos fazer uma rotatividade de pessoas que oram pela oferta. Aí a gente fez uma lista de pessoas que poderiam orar pela oferta, que são membros da igreja, que são batizados, que participam de alguma coisa na igreja, né? E aí essas pessoas, elas são convocadas para orar pela oferta e elas são avisadas semanas antes do dia que ela vai orar. Para quê? Para que ela possa chegar no culto já preparada, sabendo que ela é que vai orar pela oferta. E aí a gente colocou o gasofilácio bem no meio e falou assim, agora a ordem é a seguinte, pessoal, você sai pelos cantos, passa aqui pelo gasofilácio e depois você volta para sua cadeira, né? Todo mundo que é da vila sabe do que eu estou falando. Quando eu cheguei com essa ideia maluca, né, dessa rotatividade aí. Mas o que a gente viu, né, pessoal? Eu penso assim, o que a gente viu? A gente viu uma seriedade maior nessa questão da oferta, né? A gente viu uma ordem em relação à oferta. A gente viu uma valorização dessa questão da oferta e do dízimo. E sabe o que a gente viu, pessoal? A gente viu um aumento expressivo na porção da oferta que era recebida pela igreja e que era recebida pelo Senhor, né? Então, assim, o que eu falo? Eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando que você precisa só fazer com reverência que a igreja vai ganhar mais dinheiro, não, eu não estou falando isso, eu estou falando que a ordem e a organização e o respeito e a reverência em relação a isso faz com que os frutos apareçam nas nossas vidas. Então a vida cristã exige de nós santidade, reverência e ordem. E isso faz parte do nosso culto coletivo que nós precisamos ter nas nossas vidas. Vamos lá, 47. Finalmente chegamos no 47. Capítulo que eu gosto demais, pessoal, demais mesmo, né? Então vamos lá, 47 a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para leste. A água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste como uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Agora era um rio, não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Enquanto ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá
e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos, os pântanos, não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e seus frutos serão de comida e suas folhas de remédio. Glória a Deus. Pessoal, é muito importante a gente entender essa questão do rio, tá, pessoal? Porque na vida cristã e na Bíblia, a água é algo muito importante. É algo que transmite uma essência da característica de Deus, né? Então, assim, vamos lá. Deixa eu trazer algumas coisas interessantes para vocês. O novo templo de Ezequiel, as águas, elas fluem, né? Agora vamos voltar para o templo de Salomão. Lá no templo de Salomão tinha uma bacia de bronze gigantesca que era chamada de quê? O mar espelhado, né? E o mar espelhado, que era aquela bacia de bronze, na verdade era água parada, né? Ali era água parada. Se você for em 1 Reis, capítulo 7, versículo 23 a 26, você vai ver que ali era eles chamavam de mar porque era uma bacia de bronze gigantesca, e eles colocavam água e a água fica paradinha ali como um espelho d'água, e aí a água ficava parada. Mas o mar significa, na verdade, desse templo de Salomão, significava o domínio de Deus sobre o caos. Então era o domínio de Deus sobre o caos. Mas em Ezequiel é diferente, pessoal. Em Ezequiel, o rio ele brotava debaixo da soleira do templo. O rio brotava. O rio não era uma água parada, mas era uma água que fluía. O rio ele trazia um movimento vivificante e purificador dessas águas. Ele não só tinha o domínio de Deus em cima sobre o caos, não. A água que vinha do trono de Deus, ela trazia transformação de vida. Ela não era só o domínio de Deus sobre um lugar, mas era as águas que por onde elas passavam, elas iam curando, elas iam transformando, elas iam trazendo vida. É por isso que se fala das águas passando pelo deserto. Por quê? Porque o deserto não tem nada além de areia, mas quando a água entra no deserto, o deserto se torna uma floresta, o deserto se torna uma coisa viva. E por onde a água passar, a água vai trazer vida. Pessoal, eu sei que vai dar trabalho, mas eu vou pedir para vocês. Vamos começar a abrir a Bíblia aqui em vários textos. Vamos começar lá de trás em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, 1. Ele diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Olha que interessante, pessoal. O mar já não existia. Ou seja, o mar, que era aquela bacia de bronze do velho templo de Salomão, já não existia. O que vai existir agora? Vai existir um rio que flui, um rio que traz vida, um rio que traz nutrientes, né? E ele fala: eu vi a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Vamos para o capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Diz assim: Então o anjo me mostrou um rio de água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição humana. O trono de Deus e o Cordeiro está na cidade, e os seus servos servirão. Agora, pessoal, vamos
para Salmo 46. Salmos 46, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Né? Então esse rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Esse rio, ele não só transforma e cura e dá vida, mas ele transforma a tristeza em alegria. Vamos agora para um livro que eu gosto muito, que é o livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 18. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 18, diz assim: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Lembrando que o profeta Joel é o profeta do Espírito Santo, é ele que profetiza sobre a vinda do Espírito Santo nas nossas vidas. E agora vamos abrir em Zacarias, um dos últimos livros do Velho Testamento. Zacarias capítulo 14, versículo 8. Zacarias 14, 8 diz: naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metades delas para o mar leste e metade para o mar oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Ou seja, não vai mais haver mudança de água, se vai parar de ter água no rio, não. É o rio que permanece, é o rio perene, é o rio que não acaba por conta das circunstâncias, é o rio que não acaba por conta da pandemia, é o rio que não acaba por causa das doenças, é o rio que não acaba porque alguém morreu, é o rio que não acaba porque eu tô doente, é o rio que não acaba porque eu tô sem dinheiro, é o rio que não acaba porque eu tô passando dificuldades na minha vida. É o rio perene de Deus. E aí eu quero trazer para vocês que Jesus, ele é essa água viva. Quando a gente olha para João capítulo 4 e Jesus conversando com a mulher samaritana, e Jesus fala para essa mulher: você não pode me dar um pouco de água? E aí a mulher fala: como que você vai tirar água desse lugar se não tem nada para tirar água? E aí Jesus fala: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, é você que me pediria água, e eu te darei água viva. Eu te daria água que nunca mais ia acabar. Eu vou te dar uma água que vai te levar para a vida eterna. Eu vou te dar uma água que vai transformar a sua vida miserável numa vida maravilhosa em Deus. Aquela mulher precisava entender que Jesus é a água. Aquela mulher não estava entendendo que Jesus Cristo é a água. E que só poderia haver água. Só poderia haver vida se tivesse aquela água de Jesus Cristo na vida dela. E Jesus está falando isso e está registrado no capítulo 4 de João, porque todos nós precisamos entender que sem essa água não tem vida. Queridos, o seu corpo é feito de mais de 80%, de quase 90% do seu corpo é água. Tira a água do seu corpo, você vai ficar com 6 quilos. Por quê? Porque o seu corpo é feito de água. Você precisa de água. Você pode ficar um tempão sem comer, mas você não pode ficar sem beber água. Por quê? Porque a água é essencial para a vida. Você precisa olhar para Jesus como Jesus sendo a tua água viva. E aí Jesus, ele ainda vai lá para João capítulo 7. Vamos abrir João capítulo 7. Esse aqui mesmo. João 7, versículo 37 a 39. Ele diz assim, João 7, 37 a 39. No último dia, e mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, mais uma coisa importante para a gente pensar é o quê? Que a água, hoje, para nós, é o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Quanto que você tem deixado o Espírito Santo fluir na sua vida? Quanto que você tem buscado do Espírito Santo na sua vida? A gente tenta viver uma vida religiosa, seguindo a sequência religiosa das nossas vidas. Não, se eu tiver assistindo o culto, tá bom. Ah, se eu ler a Bíblia todo dia, tá bom. Já estou fazendo mais do que o suficiente. Quanto que do Espírito Santo você tem permitido que ele fluísse do seu interior? Se você tem sede, a palavra diz em João capítulo 7, 37, se você tem sede, vem aqui e bebe. Porque se você beber dessa água, você vai se tornar uma fonte de água viva a jorrar do seu interior. E é por isso que Deus tem usado a sua vida. É por isso que Deus te chama para orar pelas pessoas. É por isso que Deus te chama para aconselhar as pessoas. É por isso que você tem oportunidades de conversar com as pessoas e falar de Deus para elas. É por isso que Deus chama você para conversar e orar pelas pessoas. Por quê? Porque você está bebendo da água viva. E se você bebe da água viva, você não pode deixar a água parada. O templo não é para ser feito com água parada. A água parada significava que naquele momento Deus dominava sobre o caos, e Deus ainda domina sobre o caos, mas agora ele quer uma água diferente. Não a água que é diferente, mas o fluir da água é diferente. Deus quer que a água flua do seu interior. A água que vem do trono, a água que vem da soleira do templo, ela precisa fluir nas nossas vidas. E hoje quem é o templo? Somos nós. A palavra de Deus é que nós somos o santuário do Espírito. E do nosso interior precisa fluir essa água viva do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Queridos, um culto que não tem o Espírito Santo é um culto morto, porque não traz vida. E aí eu penso, pessoal, o culto, quando você tem o fluir do Espírito Santo no culto, você vê pessoas se convertendo, você vê pessoas sendo curadas, você vê pessoas sendo restauradas, você vê pessoas sendo transformadas, que eram um miserável, que fazia tudo errado, e agora está melhorando, está fazendo as coisas certas. Por quê? Porque quando você deixa a água passar no seu interior, quando você bebe dessa água viva de Deus, você é transformada pelo poder de Deus. E ninguém aqui é perfeito o suficiente para falar assim, eu já fui transformado, já estou pronto, não preciso de mais nada. Não, todos nós precisamos ser transformados, restaurados, renovados, regenerados pela graça, pelo poder. E eu creio que só vai beber dessa água quem tiver sede. E se você não tem sede, pessoal, uma pessoa sem sede é uma pessoa que não quer cultuar o Senhor. Uma pessoa sem sede é uma pessoa que não quer ler a palavra de Deus. Uma pessoa sem sede é uma pessoa que não quer nada de Deus, só quer fazer as coisas dela, só quer alimentar os seus hobbies, só quer fazer aquilo que gosta, só quer fazer aquilo que satisfaz. Uma pessoa com sede. Você já ficou com sede alguma vez? Você bebe qualquer coisa, pessoal. Uma pessoa com sede bebe qualquer coisa porque você está com sede, você quer. E a gente se esforça para isso, porque a gente precisa entender que o Espírito Santo precisa fluir nas nossas vidas. Nós precisamos desse Espírito Santo nas nossas vidas. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos mais do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, nós queremos beber dessa água viva do Senhor. Senhor, nós queremos beber dessa água viva que o Senhor mostrou para a mulher samaritana naquela fonte de água. Ali tinha uma fonte de água, mas o Senhor Jesus, o Senhor queria mostrar para ela que a água viva vem do Senhor e não de fontes, não de cisternas cavadas por homens. Mas a água viva vem do seu trono.
A água viva vem da soleira do seu templo, Deus. E nós queremos essa água viva, nós queremos esse Espírito Santo fluindo no meio de nós, nós queremos essa água viva trazendo vida, nós queremos dessa água viva trazendo cura, trazendo restauração nos nossos relacionamentos, trazendo restauração na nossa saúde, trazendo restauração na nossa saúde mental e emocional, trazendo saúde, Senhor, na nossa vida financeira, trazendo saúde, Pai, na nossa família, na nossa casa, trazendo saúde nos nossos relacionamentos interpessoais, trazendo saúde na nossa igreja, trazendo saúde no nosso bairro, trazendo saúde para os nossos amigos. Deus, nós queremos dessa água viva do Senhor em nós. Nós queremos beber dessa água viva do Senhor. Nós queremos fluir dessa água viva do nosso interior, Pai. Flui com Teu Espírito Santo em nós. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais da Tua graça, mais do Teu amor, Pai. E se precisar de que nós nos sacrifiquemos para receber dessa água, nós queremos sim, Pai. Nós queremos viver em santidade, nós queremos viver em reverência, nós queremos viver em ordem, nós queremos viver segundo a Tua palavra, segundo a direção do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser, como diz o Salmo 1, aquela árvore plantada junto às águas correntes, que nunca secam as suas folhas, que sempre dão fruto no tempo certo, Deus. Flui com Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos que do nosso interior flua água viva. Que as pessoas sejam transformadas a partir da água viva que flui de dentro de mim. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para que pessoas ao nosso redor recebam da Tua bênção. Recebam da Tua graça, recebam do Teu Espírito Santo, Pai. Porque é por isso que o Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa para que possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. O Senhor não nos abençoa para ficarmos gordos, sentados e deitados no sofá. Não, o Senhor nos abençoa para que nós possamos abençoar o nosso próximo. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelas águas que correm do trono do Senhor e que nos fazem ver a água batendo no tornozelo, batendo no joelho, batendo na cintura, até um momento que a gente não pode mais nem encostar no chão, e a gente tem que nadar, e a gente tem que fluir como essa água que vem do Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada um aqui que está ouvindo essa devocional, que está lendo com a gente esse Ezequiel 47, Pai, que esse rio de água viva flua do nosso interior, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Uma coisa muito interessante, né, pessoal, que tem esse momento em que o profeta ele sente água no tornozelo, depois ele sente água no joelho. Até aí você tem controle, não é verdade? Você já entrou numa piscina rasa, né? Você tem controle, é só você ir andando devagarzinho que você tem controle. Mas quando você cai numa piscina que tem 5 metros de profundidade, você já não tem mais controle, não é verdade? E se a água te levar para lá, você vai para lá. Se a água te levar para o outro lado, você vai para o outro lado. Por quê? Porque você já perdeu o controle, você deixou a água controlar a sua vida. E eu acho que a gente precisa chegar nesse ponto onde o Espírito Santo controla as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos olhares, os nossos relacionamentos com as pessoas. Mergulha no fluir de Deus, mergulha no rio de Deus, que Ele vai trazer vida. Ufa! Capítulo 47, versículo 13, até o 48, versículo 29, ele vai falar então sobre a divisão das terras, a nova divisão das terras, né? Então, assim, deixa eu mostrar uma imagem para vocês, só para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Essa aqui é uma forma didática de entender a divisão das terras, né? Então, a divisão das terras, elas são divididas do norte para o sul. Então, aqui está o norte, aqui está o sul. A gente tem, de um lado, o mar Mediterrâneo e do outro lado, o Rio Jordão. E aqui ele foi dividido em linhas horizontais, né? E essas linhas horizontais
ficam 7 tribos em cima e depois mais 5 tribos embaixo. E as tribos que ficam mais próximas dessa porção central são os filhos legítimos. E depois vai vindo os filhos das concubinas, né? E assim por diante, em relação... Lembrando que eles são os 12 filhos de Jacó, né? Então, assim, os 12 filhos de Israel. Lembra que Jacó mudou de nome para Israel, e Jacó ele teve 12 filhos, né? E esses 12 filhos, e filhos dos filhos também, tem nomes aqui, são de netos, mas é filhos dos filhos. Mas assim, esses filhos, alguns são extremamente legítimos e outros não. Mas assim, o que é importante a gente entender dentro de tudo isso é a redivisão das terras. Então a divisão original, a primeira divisão, ela foi alterada. E agora existe uma nova divisão das terras de Israel, né? Então, o que acontece aqui nesse texto, eu estou resumindo esse texto para a gente não ter que ler todo esse negócio aqui. Você tem que ler, tá? Não vai deixar de ler para a gente poder ter essa leitura de falar assim, não, eu li a Bíblia inteira, né? Eu só estou resumindo aqui para tentar ajudar, né? Então, do 13 até o 20, ele vai falar sobre as fronteiras, né? Então, a fronteira do norte, do sul, o mar Mediterrâneo, o rio Jordão. E é interessante como Deus cumpre com a sua promessa, porque isso tudo era terra prometida, isso tudo era aquela terra que Deus prometeu para Abraão, quando Abraão falou assim, sai da sua terra, que eu vou te levar para uma terra que eu preparei para você. Então tudo isso aqui é promessa de Deus. Versículo 21 ao 23 fala de todas as provisões que serão dadas aqui para a tribo para o povo de Israel, para essa porção de Israel, e que Deus ia também trazer provisões para os estrangeiros residentes nessa região. Aí o capítulo 48, versículo 1 a 29, ele fala sobre as áreas das tribos e a área reservada. Então era dividido em 13 faixas horizontais, e as 7 tribos do norte, versículo 1 ao 7, vai falar sobre as 7 tribos do norte. O versículo 8 até o 22, ele vai trazer a porção central, que era uma região sagrada. Essa porção central aqui. Aí tem a porção dos levitas, a porção dos sacerdotes, o santuário, a cidade, a área da cidade, e aí vem o território do príncipe. Agora deixa eu dar uma paradinha, pessoal, e deixa eu explicar para vocês o que é o príncipe, né? Porque a gente viu várias vezes aqui nesse texto a palavra príncipe aparecendo. Do capítulo 44 até o capítulo 47, a gente vai ver o príncipe aparecendo aqui 14 vezes. E aí a pergunta que não quer se calar, o que é esse príncipe? Quem é o príncipe, né? E aí eu vou trazer para vocês, pessoal, isso aqui é comentário bíblico, isso aqui é estudo de teologia, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar. O príncipe não é Jesus. O príncipe não é Jesus. Por quê? Porque ele fala que o príncipe não pode entrar pela porta oriental. E a gente sabe que Jesus Cristo, o Messias, ele vai entrar pela porta oriental. Quando você vai lá para Israel, a porta oriental ela fica fechada. Eu consegui ir pelo lado de dentro e eu consegui ir pelo lado de fora. Mas a porta oriental ela fica fechada, porque os judeus acreditam que o Messias vai entrar por aquela porta. Então aquela porta fica fechada para que o dia que o Messias for entrar, ele vai passar por aquela porta. Então eles ainda estão esperando a porta abrir e o Messias chegar. Mas para a gente o Messias já chegou, porque Jesus Cristo já passou por lá, né? Então o Messias entrou pela porta oriental. Uma coisa interessante também, pessoal, que o príncipe que a gente está falando aqui, ele é alguém distinto. Ele não é Jesus Cristo, ele não é o rei, ele não é o sacerdote, porque fala que esse príncipe não podia ter ações, apresentar sacrifícios como os sacerdotes. E ele não era o rei. Então, mas ele fala algumas coisas importantes do príncipe. O príncipe deve adorar. O príncipe tinha uma função de adoração, de adorar a Deus. Então, quem era o príncipe? Olhando para esse texto que a gente está lendo aqui, o príncipe ele era alguém que administrava o reino. O príncipe era alguém que representava o rei aqui na terra. Agora eu vou pedir para você abrir a Bíblia comigo em 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 20. Eu vou trazer a minha opinião de quem é esse príncipe, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. E aí eu vou trazer para vocês a minha interpretação de quem é o príncipe. Aí o 2 Coríntios 5, 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse príncipe, como ele não é o rei, como ele não é o Messias, como ele não é Jesus, ele não é o sacerdote, eu penso que os príncipes são quem? Somos nós. Os príncipes são aquelas pessoas que se tornaram embaixadores do reino, que representam o reino em todo lugar que eles vão, que administram o reino de Deus aqui na terra. Quem é o reino de Deus aqui na terra hoje? É a igreja do Senhor Jesus. E nós somos aqueles que administram a igreja, não é verdade? A gente que decide o que vai colocar, o que não vai colocar na igreja. A gente decide quem vai pregar, quem vai dirigir louvor, quem vai tocar. Então o que acontece? Nós somos o representante de Deus aqui na terra. Então esse príncipe, esse território do príncipe, por isso que eu olho para esse desenho aqui e vejo as duas maiores áreas separadas, chamadas de território dos príncipes. Por quê? É muita gente, pessoal, é muita gente que faz parte do grupo chamado território dos príncipes. E os príncipes, eu entendo, não somos reis, não somos sacerdotes, nós temos uma função sacerdotal. Quando a gente abre lá em 1 Pedro 2,9, que fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, significa que nós somos esses representantes, nós somos os que administram as coisas de Deus aqui na terra, nós somos aqueles que representam o rei aqui na terra. Então a gente precisa fazer isso de uma forma digna, a gente precisa fazer isso de uma forma santa, a gente precisa fazer isso de uma forma com reverência, a gente precisa fazer isso de uma forma ordenada e organizada para que as coisas possam fluir, né? Então assim, o versículo 23 até o 29 vai falar sobre as 5 tribos do sul e termina então o capítulo 48 do versículo 30 ao 35 que eu quero ler com vocês. 30 a 35. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão porta de Ruben, a porta de Judá, a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, de Issacar e de Zebulon. E no lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, de Azer e de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e aquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Amém. E eu penso, sabe, pessoal, que da mesma forma com que acaba o livro de Ezequiel, acaba a Bíblia. Vamos lá para Apocalipse 22. Vamos lá, pessoal. Apocalipse 22, versículo 20. O último versículo da Bíblia. O último versículo da Bíblia, pessoal. Abre comigo no último versículo da Bíblia. Vai lá no final da tua Bíblia. A Bíblia diz o quê? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.
Ou seja, da mesma forma que termina Ezequiel dizendo que o Senhor está aqui, nós estamos clamando para que o Senhor Jesus esteja aqui para todos sempre. Por quê? Porque nós estamos aqui reunidos, nós vivemos a nossa vida para que num lugar, num ambiente onde nós cremos que o Senhor está aqui. Vem Jesus e toma o trono das nossas vidas e reina em nós, e que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guiando e nos fortalecendo a cada dia, nos vivificando através do seu rio e da sua presença e do teu Espírito Santo a cada dia. Acabamos o livro de Ezequiel, pessoal. Glória a Deus. E amanhã a gente entra em Daniel, né? Então, assim, muito bom a gente poder entrar em Daniel junto. Eu fiz umas alterações nos próximos, no próximo mês aí, que a gente vai estar fazendo, para eu poder dar para vocês pelo menos a introdução de todos os últimos livros do Velho Testamento, até a gente chegar em Mateus, tá? Mas isso eu vou falando depois. Muito bom, pessoal. Alguém aqui tem alguma pergunta para terminar o devocional de hoje? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez que o Senhor vem falar aos nossos corações. A gente termina o livro de Ezequiel recebendo da tua unção, dessa porção tão preciosa das tuas águas e o entendimento da necessidade de termos essa água viva em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama tanto e que nos dirige, Senhor, com a tua mão. E nós queremos sim te agradecer e te pedir, Senhor, que o Senhor flua com essa água. Eu oro, Deus, pelas pessoas que estão doentes, enfermas, que o Senhor passe com a tua água, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam sentir e ter a certeza de que a tua mão é sobre elas, Pai. Que o Senhor cure e restaure, que o Senhor abençoe. Eu quero fazer uma oração especial por todas as mulheres que estão fazendo o curso da Mulher que Prospera. Eu oro, Deus, para que o Senhor esteja fortalecendo a vida delas, porque esse curso não é fácil, o curso é muito rígido, o curso é muito... precisa de muita dedicação e tem muita coisa para ler e estudar. E eu peço, Deus, que o Senhor venha fortalecer a vida dessas irmãs que estão se dedicando nesse curso da Mulher que Prospera, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor esteja alargando, esticando a vida dessas mulheres para que elas possam receber mais da Tua palavra, da Tua graça, do Teu amor. Pai, te agradecemos tudo isso, pedimos a Tua direção e a Tua bênção sobre a nossa igreja também, orando pelos batizandos. Hoje nós vamos fazer uma primeira reunião com os batizandos, que o Senhor esteja colocando em nós esse coração de interceder por essas pessoas que estão querendo se decidir por ser batizadas, que o Senhor esteja fortalecendo e guiando a vida de cada uma delas, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, abençoa essa sexta-feira, abençoa esse final de semana, que nós possamos estar sempre fluindo na Tua graça e no Teu amor. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe.